dando continuação aos ensinos, eu ia fazer eles com fundo musical, mas Deus me disse para mim não fazê-lo, porque ficará melhor para a audição de vocês que estão ouvindo essas videoaulas, para que vocês entendam melhor o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então vamos dar continuação aqui nos estudos. No versículo 11 da palavra de Deus. Tá? Tanto aqui na Bíblia eletrônica, como na Bíblia católica eletrônica e na Bíblia de papel que eu estou usando. Tá bom? Então diz assim. Vamos meditar aqui na palavra de Deus no papel e você acompanha aqui na Bíblia eletrônica. Tá? Versículo 11 diz: Dize-lhes, eu estou dizendo, estou falando, estou avisando. Tão certo como eu vivo. Então o Espírito do Senhor Deus está dizendo, tão certo como ele vive. Diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Agora deixa eu te dizer uma coisa bem clara. Esses ensinos espirituais aqui estão sendo pregado e ensinado para pessoas que não são cabeças de igreja, para pessoas que não são pastores, que não são bispos, que não são pastoras, que não são bispas, que não subiram em cima de púlpito de denominadas igrejas carnais metidas a espirituais para ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus lá em Jeremias 25 ela é bem clara. Falsos pastores, falsas pastoras, falsos bispos, falsas bispas, carnais metidos a espirituais que usam da palavra de Deus para algum fim carnal, material ou fim próprio, espiritual, demoníaco, não tem salvação. A Bíblia é bem clara. Eles vão morrer em espírito e em verdade. Serão condenados com o seu espírito humano a ser lançado junto com o espírito de Satanás, junto com os espíritos dos demônios, num lago de fogo espiritual eterno feito por Deus para sofrerem eternamente como Satanás e os seus demônios. Por quê? Se fizeram como Satanás, se fizeram como os demônios, materialistas, arrogantes, soberbos, carnais, profanos e imundos, então o preço é ser lançado junto com o espírito de Satanás e junto com os espíritos dos demônios. Está escrito aí na palavra de Deus. Não vou mostrar agora para que o vídeo não fique muito longo, mas em outros estudos, numa outra hora, que o Espírito do Senhor Deus, que é o excelentíssimo Espírito Santo de Deus, quiser vos revelar, ele vai revelar. Eu estou falando do que está escrito na palavra do Espírito de Deus e ela vai se cumprir. Aí diz assim, isso, como eu já vos disse, isso está sendo ensinado para quem não é cabeça de igreja. Isso está sendo ensinado para o verdadeiro povo de Deus que quer ter a verdadeira salvação espiritual do seu espírito humano. Tá bom? Porque para a cabeça de igreja o fim é a morte espiritual e o sofrimento espiritual e eterno. Continuando no versículo 11. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Deus está avisando. O Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o excelentíssimo Espírito Santo de Deus, os santos anjos do Espírito do Senhor Deus e eu. Convertei-vos, ó povo de Deus, dos seus maus caminhos, dos seus maus procedimentos, de entendimentos e de servidões ao Espírito de Deus, escrito na Bíblia Sagrada. Versículo 12 diz assim. Vamos lá. Vamos para o 12 agora. Tu, pois, filho do homem, então isso é uma obrigação espiritual minha para com o verdadeiro povo de Deus. Dize aos filhos do teu povo, eu estou dizendo, eu estou falando,
Eu estou avisando espiritualmente falando. A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Esse canalha, esse imundo carnal metido a espiritual aqui, ó, ele nunca foi um homem liberto em espírito e em verdade. Ele era da seita denominada por Igreja Católica Apostólica Romana. Nunca foi liberto em espírito, porque se ele fosse liberto em espírito, as suas obras carnais, as suas obras materiais, nunca se voltaria somente para ensino de materialismo e desejos materiais de obter dinheiro e bens terrenos. Que isso fique bem claro. O homem espiritual não prega a palavra de Deus usando ela como materialismo, mercantilismo material bíblico. Um homem espiritual usa a palavra de Deus para ensinos espirituais, de riquezas espirituais e de salvação espiritual humana. Que isso fique bem claro. Aí diz lá no versículo 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, a maldade ou o pecado, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ou praticou, ele morrerá. Que isso fique bem claro. Deus fala que vai matar. Deus fala que vai eliminar. Deus fala que vão pagar o preço da morte. Aquele que só prega a flor e não prega o espinho, não é homem, não é mulher espiritualizados por Deus. Que isso fique bem claro. Vamos dar pausa e vamos dar continuação aos ensinos da palavra de Deus contra seitas carnais de homens e mulheres vazios usados por demônios. Glórias a Deus.